No início dos anos 1980, eu era um ávido consumidor da revista Som 3. E certa vez me deparo com uma crítica sobre a volta do King Crimson, escrita pelo José Augusto Lemos. Eu fiquei tão empolgado com o que eu tinha lido que fui numa loja de discos e coloquei o Discipline para audição. Não entendi nada. Naquele dia, entre o Discipline, o Van Halen, primeiro disco, e Fly By Night do Rush, eu decidi, naquele momento, entregar meu coração pro Rush, principalmente por causa da introdução de Anthem. Mas de volta ao King Crimson, eu só comecei a absorver melhor a banda quando um programa chamado Som Pop passava continuamente 3 canções do Discipline, que eram Elephant Talk, com aquele solo esquisitíssimo do Adrian Belew, Mate Kudasai e Tela Hundinja. Em 1984, ou seja, 2 anos depois da minha apresentação formal ao King Crimson, eu já estava completamente viciado pela banda, principalmente por essa trilogia aqui: Discipline, Beat, mais pop de todos, e Three of a Perfect Pair, talvez o mais experimental da trilogia, que a gente acostuma chamar a trilogia das cores: vermelho, azul e amarelo. O King Crimson, entre inúmeras formações, porque depende muito do humor do seu líder, o genial guitarrista Robert Fripp, acabou se dissolvendo e em 2016 voltou com um outro time, já sem o Adrian Belew, já sem o grande baterista Bill Bruford, que tinha saído do Yes, apenas com o Tony Levin, baixista, tocador de stick, que é aquele instrumento que mistura baixo e guitarra, e um grande backing vocal. E eu sempre me perguntei por que não chamou o Belew e por que King Crimson nos anos 1980 era a melhor banda ao vivo daquele período, mas ele simplesmente ignorou o Adrian Belew. O Adrian Belew, numa entrevista, que disse para mim, falou: eu não faço ideia, ele nunca nem sequer me ligou para falar você tá fora ou você tá dentro, ou eu prefiro usar uma outra formação. Nada, ele não me deu satisfação. Talvez porque eu fosse um sujeito simpático e mostrasse aqui para a plateia que era legal sorrir num show do King Crimson, porque todo mundo era muito sisudo escutando rock progressivo. Brincadeira do Belew, claro. Mas sempre ficou essa curiosidade. Por mais que a apresentação do King Crimson no Brasil em 2019, praticamente a mesma que eu assisti em 2016 em Boston, mas por mais que essa apresentação do King Crimson fosse magistral, eu sempre senti essa necessidade de escutar o King Crimson com aquele pique, com aquela vibe e com aquele clima dos anos 1980. Isso se resolveu com a criação de Beat, que é nada menos que Adrian Belew nos vocais e na guitarra, o Tony Levin no baixo, no stick e nos backing vocals, junto a 2 grandes músicos norte-americanos. O baterista Danny Carey veio do Tool e o Steve Vai, bom, não precisa dizer de onde o Steve Vai veio. O Beat está fazendo uma série de apresentações ao redor do mundo, teve no Brasil na primeira metade de 2025 e agora está lançando um pacote, aliás, vários pacotes com apresentações ao vivo. Você tem esse belo pacote aqui, que tem a apresentação em Los Angeles, você tem uma apresentação, uma compilação de várias performances do Beat, olha, fala aqui inclusive, do Beat pelos Estados Unidos, e você tem um Blu-ray ao vivo, com as imagens do grande show que você assiste. E essa versão aqui, a de CD e Blu-ray, ela traz uma vantagem em relação à de vinil, que é a inclusão da canção Red, que é da fase pré-Adrian Belew e pré-Tony Levin. O que eu acho mais legal do Beat é que é o seguinte: embora seja uma homenagem ao repertório do King Crimson nos anos 1980, não se trata de uma banda cover, ou de uma banda tributo, ou de uma banda que simplesmente resolveu fazer releituras do King Crimson. É uma banda que se dedica àquele repertório, mas que injeta sua personalidade própria. Danny Carey, por exemplo, é um grande baterista, mas é muito difícil, muito complicado tentar replicar aquela mistura tão perfeita de bateria acústica com bateria eletrônica que o Bill Bruford fazia na fase do King Crimson nos anos 1980. Até mesmo porque o Danny Carey é um baterista um pouquinho mais pesado do que o Bill Bruford tem. O meu grande amigo Miguel Barella
guitarrista do Voluntários da Pátria e um frigomaníaco, chamou o Carey de um touro numa loja de cristais. Menos Varela, mas eu entendo o que ele quer dizer. O Danny Carey é um músico um pouco mais vigoroso do que o Bill Bruford, que para mim está entre os 5 maiores bateristas de todos os tempos. O Steve Vai também é um caso à parte. Embora a participação dele tenha sido aprovada pelo Robert Fripp, que mostrou para ele certas passagens da dificílima técnica dele no King Crimson, o Vai obviamente coloca a sua personalidade. Primeiro porque ele não tem os Flippertonics, que é uma engenhoca, digamos assim, que o Fripp criou, que é basicamente 2 gravadores de cima do palco. Um deles ele grava os solos e o outro reproduz de uma maneira completamente original. Esquece, não tem. Em segundo, porque o Steve Vai tem personalidade, tem fama e talento suficiente para dar o seu toque pessoal às canções do King Crimson. Você vai perceber isso em Frame by Frame, você vai perceber isso em Tellerhorn Ginget, você vai perceber isso em Satori Tanger, que tem um solo, no qual o Vai se permite dar umas fritadinhas ali, como os americanos dizem, um shredder. Outras músicas ele está mais tímido. Neurótica, por exemplo, ele vai bem. A introdução complicadíssima do Lark Tongues and Aspect Parte 3, o Vai segue pelo caminho do King Crimson e do Robert Fripp, e tudo funciona maravilhosamente bem. Se você se conscientizar que a gente não está diante de uma banda tributo, mas sim diante de 2 músicos excepcionais, ao lado de outros 2 convidados excepcionais, com a missão de não homenagear, não replicar, mas sim recriar e reviver o repertório de um dos principais grupos de música de todos os tempos, você vai entender a proposta do The Beat. O Billy contou para mim em entrevista que a vantagem de estar com o Vai e com o Carey, por serem americanos, eles são menos formais, eles são mais swingados do que o Robert Fripp e o Bill Bruford. Tenho minhas dúvidas, aquela velha história, o novo amor sempre é melhor do que o amor anterior, mas eu entendo o que ele quer dizer no tocante de trazer uma nova leitura para o que já tinha sido estabelecido. Uma curiosidade, quando o Robert Fripp reinventou o King Crimson, a última formação tinha nada menos do que 3 bateristas, ele não falou como eles deveriam tocar. Não falaram, o Bill Bruford fazia assim, ou tem que ser assim. Ou o Pat Mastelotto, que depois entrou também no King Crimson, fazia desse jeito. Ele falou, toquem essa música como se elas fossem escritas para vocês, e não se preocupem com o que já tinha sido feito. No caso do Beat, você tem o fato de que as músicas foram escritas por e para o Ender Billy e o Tony Levin. Então, o grande desafio do Vai e do Danny Carey é justamente colocar sua personalidade no que já estava feito ali. E volto a falar, é feito de uma maneira exemplar. Você pode prestar atenção em toda a qualidade do Danny Carey na Waiting Man, que é uma canção construída principalmente através da batida da bateria. Aliás, essencialmente construída através da batida da bateria. E outras canções como Frame by Frame, que é uma conversa entre bateria, baixo e guitarra, espetacular, ou a própria Tellerhorn Ginget. Se você já conhece o King Crimson, você não vai se decepcionar com o Beat ao vivo. Se você não conhece King Crimson, você vai se encantar ainda mais com aquela mistura original, com aquela mistura fora do comum, e vai correr atrás dos discos ou da famosa trilogia das cores do King Crimson. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Se você não gostou, manda para o meu amigo Fábio Cristianini, meu grande amigo Fábio Cristianini, que juro, até hoje, ainda que tenha assistido ao show do Beat, não se dedicou totalmente à trilogia das cores do King Crimson. Ative o sininho para notificações e fica ligado que logo logo a gente volta a falar de música e volta a falar de música de qualidade. Até lá!